Shabbat Shalom novamente, né? Então, como já acabei de comentar, a gente vai falar hoje sobre a Torá, né? Por que a Torá, ela não traz salvação? Né? Ela foi entregue não com o objetivo de obter salvação, porque a salvação não é uma forma de legalismo, não é uma forma de ritual para a gente alcançar essa salvação. E por salvação entende-se libertação. Tá? Muito pelo contrário. Né? A Torá, ela foi dada a um povo que já havia sido liberto do Egito. Liberto como? Através da fé. Né? O sangue nos umbrais, nas portas, ele não representava a libertação por obras. Aquele sangue nos umbrais não era o sacrifício que era feito para perdão de pecados, porque esses mandamentos só foram outorgados mais à frente. Aquele sacrifício foi uma obediência, um ato de fé que eles tiveram ao ouvir a palavra do Eterno, creram que vamos obedecer aqui, porque a instrução é sacrificar o cordeiro, passar o sangue nos umbrais das portas para que o meu primogênito, o primogênito da minha casa, não morra. Então foi uma atitude de fé. Foi essa fé que trouxe a libertação para o povo, através da palavra do Eterno. Então, através dessa fé que o povo foi liberto da escravidão. Né? E não só ele, né? Uma multidão de outros povos, de outras nações, saíram com eles do Egito. E somente 50 dias depois da saída deles do Egito, aí sim, que o povo já estava liberto da escravidão, que a Torá foi entregue. Então isso nos ensina muito, que a Torá, ela é dada para a nossa, não para a nossa libertação, mas ela é dada para quem já é livre, para quem já, pela fé, alcançou a liberdade, a libertação, a salvação, e então deseja obedecer os mandamentos. Né? A Torá ela não foi dada para o povo escravo, que o povo não pensasse que foi através da sua obra, das suas ações, pela observância de mandamento que eles obtiveram salvação. Isso que os mandamentos não são um meio para obter a salvação, a libertação. Os mandamentos da Torá, ou seja, a instrução, né? Torá significa isso, instrução, ela é dada para o povo que ele já é liberto e salvo, para que então essa pessoa que alcançou a sua libertação através da fé possa conseguir viver uma vida de acordo com a vontade do Eterno. Sozinha, só a palavra Torá, ela significa ensino, instrução e até mesmo um direcionamento, né? É isso que significa a Torá. Só que a raiz dela vem do verbo lirot, que significa acertar um alvo, atingir o alvo. Então esse é o espírito da Torá. Você é liberto pela fé e a Torá vem para que você consiga alcançar o seu objetivo, atingir o alvo. O que é esse alvo? É andar de acordo com a vontade do Eterno. E esse pensamento fica claro em Deuteronômio 28. Em Deuteronômio 28 nós temos a famosa passagem das bênçãos e das maldições, né? Onde metade das tribos subiram em um monte, metade das tribos subiram em outro monte, onde foram proferidos as bênçãos para aqueles que obedecessem os mandamentos e a Torá. Então, se você olhar aquela passagem, e nós vamos ler aqui somente o início, né? Deuteronômio 28, a partir do verso 1, diz assim: se ouvirdes atentamente a voz do Eterno seu Elohim, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Eterno teu Elohim te exaltará sobre todas as nações da terra. E todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão, se ouvirdes a voz do Elohim, do Eterno seu Elohim. Bendito será na cidade, bendito será no campo, bendito o fruto do seu ventre, bendito o fruto do seu solo, o fruto dos seus animais, as crias das tuas vacas, das tuas ovelhas, bendito o teu cesto, a tua amassadeira, bendito serás quando andares, bendito serás quando saíres, e por aí vai. Ou seja, em nenhum momento aqui está sendo prometido salvação ou libertação. Por quê? Porque para ser capaz de obedecer com sinceridade aos mandamentos, primeiro tem que ser liberto. Então, por isso que nós falamos que a Torá não é um meio legalista da gente alcançar a salvação. Nós não estamos aqui numa disputa entre graça e lei. Nós entendemos que só é possível alcançar a obediência da lei mediante a graça prévia que nos traz a salvação. E é por isso que nós somos salvos pela fé. E essa fé ela não vem de nós, ela é um dom do Eterno.
para que a gente não se glorie. Ô, Serafim, Pois não. se me permite, meu irmão, À vontade. isso que você tem que estar colocando é algo que é bem discutido, inclusive da onde que eu vim, né? As pessoas falam muito sobre essa questão de, somos salvos pela graça, e está certo mesmo. O problema é quando as pessoas levam isso para, a partir de tô salvo, meio que muitas das vezes não sabe do que está salvo, e é uma pergunta que eu faria: do que a gente foi salvo? E dois, para entrar no reino, a gente precisa fazer algo para entrar no reino? Ou não depende de nós? É óbvio que a própria fé é um dom, certo? Mas como é que você vê essas situações? Porque muitas pessoas que do meio cristão falam bem, inclusive estudiosos, falam bem assim, ó, não, é pela fé, não adianta você fazer nada. Aí começa a falar que a lei é isso, a lei é aquilo, então a lei não serviu de nada, certo? Para que serve a lei? Uma terceira pergunta. Ou seja, primeira pergunta, a gente foi salvo de quê? Segunda pergunta, é, qual a diferença de salvação e entrada no reino? Ou seja, precisa fazer algo para entrar no reino. Aí depois eu faço a outra, senão você fica difícil, né? Então, salvo de quê? O povo foi salvo da escravidão no Egito. Então, da mesma forma, hoje nós vivemos presos no Egito. Que Egito é esse? O Egito a gente pode dizer que é o sistema que aprisiona a gente, que a gente é escravo, e muitos dos nossos irmãos estão ouvindo esse estudo aqui, estão no trabalho, ou muitos não estão aqui porque estão no trabalho. Então, de certa forma, isso é um tipo de escravidão. Mas, principalmente, a escravidão do pecado. Então, é essa libertação que o Eterno traz para nós, né? A libertação do pecado, do domínio da nossa carne, do domínio do Yetzer Hará, como o Moré Fábio, que daqui a pouco vai estar com a gente, ele sempre comenta, né? Esse domínio do pecado, esse domínio da inclinação para o mal, desse domínio que o Eterno quer nos libertar. E sobre qual outra pergunta, Rafa? Eu já me embananei. Outra situação também que lembrar também da casa de Israel, né? Como o Messias fala lá em Deuteronômio que em Mateus 10:6 e 10:15, que ele não veio senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. As ovelhas perdidas da casa de Israel, elas foram receber uma carta de divórcio, ou seja, não adiantava mais ela cumprir mandamento, né? Depois que você está numa situação de você estava casado, você recebeu a carta de divórcio. Adianta você ser fiel depois? Não. Porque você meio que, ó, Já quebrou a aliança. A tá. aliança foi jogada fora. Então é necessário que o testador, que o realizador do pacto, ele morra, né? Imagina a situação, eu fiz um contrato com o Serafim agora e nesse contrato a gente colocou várias cláusulas, né? Eu vou fazer um contrato sei lá, arrendamento, seja qual for. A partir desse momento que eu fiz isso, Shabbat Shalom, Filipão, nosso Moré, que tá de recesso aí. Shabbat Shalom, Aninha. Acho que é a Aninha que tá aí atrás, né? Enfim, a partir desse momento que eu fiz um trato com ele, eu tenho obrigações e deveres, e eu tenho algo que eu vou ganhar também. Só que a partir do momento que eu quebro isso com ele, ele fez o quê? Não, você quebrou o contrato, esse contrato está rasgado. Que isso, inclusive, é uma das cláusulas que está nesse contrato. Ok? Ok. Não tem mais como eu cumprir os deveres que eu tinha me comprometido antes. Porque eu já quebrei. Ou seja, agora não adianta mais, certo, Serafim? Pode falar um pouco sobre Exatamente. isso? Não adianta mais eu cumprir nenhuma lei, porque agora você já quebrou o contrato, não vale mais de nada você fazer isso. Só que o Serafim, me amando, não, vou te dar vamos fazer um novo contrato com você. Aí você pode continuar nisso aí, até chamar o Filipão também, caso. Tá. Isso que o Ralf está falando é bem interessante, porque a gente vê até uma prefigura disso na própria outorga da Torá, né? O Moshe, quando desceu do monte, ele trouxe as tábuas da aliança, e aquilo lá era um contrato, né? Umas ordenanças, uma série de ordenanças, 10 palavras, que seriam a estrutura, a base para todos os demais mandamentos, né? E quando ele vê que o povo quebrou essa aliança, o povo estava ali comprometido, o povo estava como se fosse
a noiva. Então, quando de fato o casamento ia ser celebrado, a noiva adulterou antes, até mesmo disso. Então, o que acontece? Naquele exato momento, Moshe ele quebra aquele contrato, quebra aquela aliança. Por quê? Porque aquela aliança traria condenação para o povo. Então, aí é necessário que o povo fizesse techuvá, que o povo se consertasse, buscasse remissão pela transgressão, e então um novo contrato, então uma nova aliança atrás. E essa aliança foi diferente? Não. Foram exatamente as mesmas palavras que estavam na primeira, que Moshe escreveu nas segundas tábuas. Então a aliança ela não muda. O que existe é uma renovação dessa aliança. E isso aí a gente pode trazer para o que a gente falou semana passada, se você não viu, volta lá, porque tem tudo a ver, sobre a renovação da aliança que nós temos com o Messias. A aliança ela não muda, as regras são a mesma. O que muda é a maneira de nos relacionarmos com isso, com ela. Né? Então a gente está falando aqui sobre aliança, falamos sobre Pêssar, falamos sobre salvação, sobre a libertação do povo do Egito e do pecado. Então, nesse momento a gente consegue fazer uma conexão com a Paraxá, com o texto que nós estamos estudando essa semana na Torá. Em Levíticos 4, a partir do verso 2, está escrito assim: fala aos filhos de Israel dizendo, se alguém pecar por ignorância no tocante a qualquer das coisas que o Senhor ordenou, que não se fizessem, fazendo qualquer uma delas, se for o sacerdote ungido que pecar, assim tornando o povo culpado, oferecerá ao Senhor, pelo pecado que cometeu, um novilho sem defeito como oferta pelo pecado. A palavra aqui para oferta pelo pecado é hatat, né, que significa erro, errado, né, pecado. Ela vem da raiz hatá, que significa confundir, errar, pecar. E um pouco mais à frente, no verso 23, está escrito o seguinte: entretanto, assim que se conscientizar quanto ao pecado cometido, trará como oferta um bode sem defeito. Os dois textos estão falando sobre a mesma oferta. Né? E aqui no verso 23, ela está sendo chamada de korban. Korban é uma palavra usada para sacrifícios, né? E ela deriva da raiz karav, que significa aproximar-se ou trazer para perto. Então, no primeiro verso que nós lemos, ela é dita apenas como hatat, oferta pelo erro. E aqui está falando da mesma oferta, chamando de korban. Então, isso significa que a gente pode entender disso que uma oferta pelo pecado, pelo erro cometido, ela também tem a função de karav, de nos aproximar do eterno, de estreitar, de acertar o alvo. E em quase todos os Shabbatot a gente tem falado sobre as aparições, né, de Aleph Tav, né, nas passagens, que Aleph é a primeira letra do alfabeto hebraico e Tav sendo a última, e isso aí nos faz entender que o Messias, lá quando se revela para João, que ele fala, eu sou o primeiro e o último. No grego está eu sou o alfa e ômega, mas era um hebreu falando para hebreu, né? Então ele falou, eu sou o Aleph Tav. E esse Aleph Tav é uma questão meio emblemática na Torá. E ela tem alguns enxertos em passagens bem interessantes. E nesse texto de Levítico 4:23 é um deles. Porque no hebraico ele está assim. Lembrando, gente, eu não sei nada de hebraico, né? Mas hoje nós temos ferramenta que nos possibilita acesso a essas informações. Então o texto fala assim, entretanto, assim que se conscientizar quanto ao pecado cometido, trará, Aleph Tav, uma oferta como bode sem defeito. Ou seja, essa oferta pelo pecado, hatat, está relacionada com uma oferta de remissão pelo pecado e implicitamente aqui lá no segredo do texto original, nós temos uma relação com o Messias, que ele é quem trouxe essa redenção pelo nosso pecado. Ele foi o sacrifício definitivo pelos pecados. Então, os dois textos, eles falam sobre a mesma oferta. A diferença é que nós vemos que há o Corban, que ele pode nos aproximar do eterno, e em outro diz apenas oferta pelo pecado, né? Com essa ideia em mente,
a gente consegue entender um texto, mais um texto emblemático que nós temos nas Escrituras, né? Porque é o seguinte, tanto a palavra Corban, a palavra Corban, oferta, ela não é usada, né, no texto que a gente falou. Peraí que, gente, que eu me embananei, minha página pulou aqui, atualizou, e eu perdi aqui. Tá. Em Levítico 4, no 2, é usada a palavra Hatat, certo? Em 4:23 é usado Corban. No 4:2, a palavra Corban, ela não é usada, diz apenas Lehatat, oferta pelo pecado. Na Septuaginta, esse Lehatat, pelo pecado, ele está apenas como pecado. Está usando apenas a palavra grega para pecado. Septuaginta é a versão grega do Antigo Testamento. E essa é a terminologia que é usada nas traduções gregas para a oferta para o pecado, né? Ela é apenas pecado. E com isso aí a gente consegue ler o texto de 2 Coríntios 5:21, que é um texto que nós temos acesso grego, né, que fala assim: aquele que conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que fôssemos feitos justiça para Deus. Opa, Deus fez o Messias pecado? Como assim? O Messias cometeu pecado? O Messias se tornou um pecado? Como é que é isso? Se a gente considerar que a terminologia usada no grego para oferta pelo pecado é apenas pecado, então provavelmente é sobre isso que estamos lendo aqui, que Deus fez do Messias uma oferta pelo pecado por nós. Então o pecado ele foi feito lehatat por nossa causa. Mas aí a gente entra numa questão, né? Lembrando que na semana passada eu falei sobre isso, que aquele momento que até Yohanan fala com ele, né? Olha, isso aí é o Cordeiro do Criador que toma o pecado do mundo, né? E ele retém o pecado de todos, né? Sobre ele. Sim, tem esse texto de João que ele fala sobre o Messias ser o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas é que tá. Mas a oferta pelo pecado, ela não é feita com cordeiro. O cordeiro, ele é um sacrifício de Pêssar. Esse é o entendimento que nós temos. E Pêssar não tem como objetivo remover pecado. E aí, como é que resolve isso? Então, assim, a nossa ideia é trazer explorar os pensamentos aqui, né? De fato, a oferta de Pêssar, de fato, o Messias ele é relacionado com Pêssar por vários motivos, né? Então, há uma questão que fala que Caiu? Deu uma travada aí, né? Deu travada. Caiu sim. Enquanto ele não volta? Deixa eu tentar resolver isso. Ah, voltou, Servinho? Voltou. Pronto. Pronto. Então, o Messias, há quem diga que ele não tem, que a oferta de Pêssar, ela não tem a função de perdoar pecados. Mas nós temos muitos textos nas Escrituras que relacionam a morte do Messias com o perdão de pecados, com a redenção de pecados. Então, como que se resolve isso? Ele é o Cordeiro de Pêssar? Ele não é o Cordeiro de Pêssar? Então, nós temos que ir mais a fundo, né? Existe muita simbologia na morte do Messias, sendo na ocasião da Pêssar. Existem profecias que relacionam isso, né? O Cordeiro de Pêssar ele não pode ter nenhum osso quebrado, o Messias não teve nenhum osso quebrado. Então, quando João olha e fala, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele tinha em mente toda a simbologia de Pêssar, do Cordeiro que é morto, associado com Isaías 53, o servo sofredor, e reconhecendo também que o Messias, ele substitui todos os sacrifícios, inclusive para a remissão de pecados. Seria um Pode falar. sacrifício perfeito? Exatamente. Exatamente. Como está escrito em Hebreus 1:3, né? Ele que é o esplendor da glória, a expressão exata do seu ser, sustentando tudo que há pela palavra do seu poder, depois de haver realizado a purificação dos pecados. Novamente, o Cordeiro de Pêssar, ele não purifica pecado, ele é
ele é uma oferta de substituição. O sangue do cordeiro substituiu o primogênito da casa. Então permitiu que o povo fosse liberto. Então, depois de haver realizado a purificação dos pecados, assentou à direita da majestade nas alturas. Ou ainda Hebreus 10:12, que fala, mas este, havendo oferecido um único sacrifício pelos pecados, assentou-se para sempre à direita de Deus. Então, esses textos, eles relacionam o sacrifício corban com a purificação. Com a purificação dos pecados. Então, assim, é normal a gente associar o Messias com o Cordeiro de Pêssar, né? Podemos falar que ele é o Cordeiro de Deus, porque as Escrituras nos dão essa base para isso. Mas parece então que ele é muito mais que somente o Cordeiro de Pêssar, né? Pois é, parece que é muito mais, porque assim, é normal a gente falar que o Messias, Jesus, ele é o Cordeiro de Deus, tira o pecado do mundo, ele é o Cordeiro de Pêssar. Mas você já ouviu alguém falar que Jesus é o bode de Deus? Alguém já ouviu uma expressão assim? Eu acho que o Felipe, ele estava, acho que num dos ensinamentos do Sabá sobre Torá, ele até trouxe uma questão sobre a questão do carneiro. Você relembra, Felipe, como era a questão do sacrifício de Yom Kippur? É porque a gente fala só cordeiro, né? Shabbat Shalom para todo mundo. A gente fala só cordeiro, mas eram dois animais que poderiam. Era tanto do bode quanto da ovelha, né? São dois animais de menos de 1 ano de idade que poderiam ser usados para o sacrifício de Pêssar. Mas a gente só pensa no cordeiro. Então, pode ser os dois, tá? E assim, ele de fato, ele é muito mais do que é uma simbologia, o Cordeiro de Pêssar, mas ele é o sumo sacerdote, né? Então ele não, você está falando sobre Hebreus, né? Hebreus conta toda a história e ele entra no Santo dos Santos, quer dizer, ele é o sumo sacerdote que ele perfeito porque ele não precisa sacrificar o pecado dele mesmo, porque ele não tem pecado. Ao contrário do sumo sacerdote, que primeiro tinha que expiar os próprios pecados, quer dizer, ele mesmo era, ele como o sumo sacerdote, como mediador, ele era pecador. No primeiro ele expiava o pecado dele para depois expiar o pecado da nação. E é isso que é em Yom Kippur que a gente espera, ao contrário daqueles que não acreditam em Yeshua como o Messias, né, e como o sumo sacerdote, como nós acreditamos, né, e eles não têm alguém para fazer no Yom Kippurim, ou Yom Kippur, né, para quem vai fazer essa expiação desse dia, no dia das expiações, né. Nós confiamos no sumo sacerdote, não temos templo aqui, mas temos ele lá em cima fazendo a expiação por nós, né? Então ele se tornou esse mediador. Por isso que ele é muito mais. O Cordeiro de Pêssar simboliza ele. Ele não é o Cordeiro de Pêssar, é o Cordeiro de Pêssar que simboliza ele. É o contrário, é simbologia o Cordeiro de Pêssar, porque simbolizava ele. É simplesmente isso. Então ele é mais do que um cordeiro de Pêssar, ele é o sumo sacerdote, aquele que faz a mediação entre nós e o Criador, aquele que permite que a gente se aproxime do Criador através dele. Você falou de Corban, né? A palavra vem de aproximação, né? O querubim vem da mesma palavra, da mesma raiz, né? Que são aqueles dois seres colocados na tampa daquilo que simboliza a Shekinah, né? A presença do Eterno. Eles estão sempre lá o tempo todo. O sumo sacerdote entrava uma vez ao ano. Então essa aproximação, né, esse querub, essa aproximação, ela acontece através do Mashiach, que ele pode aproximar, ele pode entrar. Então é por isso que ele se torna um mediador e muito mais do que o Cordeiro de Pêssar. O Felipe Serafim, então, então como o Felipe colocou, o Cordeiro de Pêssar é algo semelhante. E tem até aquela questão também, né, antes disso, né? Tudo que está aqui é uma representação de algo, certo? Então o Messias, ele é, como o Serafim está vindo trazer, é muito mais que somente o Cordeiro de Pêssar. Ele é um sacrifício, uma oferta, seja, perfeita, certo? Lembrando que não tem aquela questão, que ele não pode ser um sacrifício no sentido de homem que vai se sacrificar, porque ninguém sacrificou ele, né? Que não pode fazer isso. Ele se colocou numa situação de deu a vida dele, ele sendo justo, deu a vida por todos nós, né? E só coloca naquela condição, né? Que não é que tira, né? É que ele retém sobre ele. Aí lembrando do carneiro, né? Aquela pergunta que eu te fiz no começo, Felipe. Ele retém sobre ele todo o pecado. O carneiro de Yom Kippurim, ele retinha todo o pecado do povo e levava no dia da expiação, certo? Você pode fazer uma consideração sobre isso aí, vocês dois?
Então, como o Felipe até escreveu aí no comentário, aí o pessoal não está no YouTube, talvez não tenha visto, o cordeiro de peça, tudo isso aí é uma representação, são sombras, né? E essas sombras, o que elas fazem? Elas dão profundidade para a imagem, elas permitem que a gente consiga entender, compreender melhor a imagem. Então, de fato, o sacrifício era feito por animais, não existe um sacrifício humano, mas é porque o sacrifício do animal, qual é o salário do pecado, a consequência do pecado? A morte. Então, para que não viesse a morte sobre o homem que era escolhido um animal, mas o correto seria a morte de um homem. Então, por isso que o Messias, como sendo perfeito, ele tem a legalidade de tomar a forma, de assumir a posição, né, desse sacrifício perfeito. Porque ele é o único que é perfeito, o único que não teve mancha, que não teve pecado. Felipe, se quiser complementar, falar. Filipão? Você tá mudo, tá? Parece que ele caiu. Ah, não, caiu não, tava travado. Não caí. Teve uma hora que eu fiquei sem o som, aí eu não consegui escutar o todo, então por isso que eu falei, não quero complementar não, porque eu vou pegar a mesma coisa. Ah, tá. Então, aí seguindo essa linha de raciocínio aí, então, falando aqui de Yom Kippur, de Páscoa, então vamos lembrar, o que era a oferta de Yom Kippur e Yom Kippurim? Né? Como era o sacrifício? Né? O sangue, ele era aspergido sobre o propiciatório no Yom Kippur. Contudo, né, e como que era? Era um novilho e 2 bodes que eram requeridos para o sacrifício de Yom Kippur. Um bode era o sacrifício de sangue, feito no Santo dos Santos, que era o bode de Deus, vamos dizer assim, e o outro era usado como bode expiatório, pelos pecados, né, que levava, como o Ralf falou, que levava todos os pecados do povo, e ele era o bode de Azazel, que era levado para o deserto. Então, com isso em mente, que o sacrifício que levava o pecado do povo em Yom Kippurim, ele era feito por um bode, também tinha cordeiro envolvido. Então aí a gente consegue ler Hebreus 9, que o Felipe comentou, que fala assim: mas Messias, tendo vindo como sumo sacerdote dos bens já realizados por meio do maior e mais perfeito tabernáculo, aquele que não é feito por mãos, isso é, não é dessa criação, e não pelo sangue de bodes ou de novilhos. Está associando diretamente aqui sangue de bodes e de novilhos, está associando diretamente ao sacrifício de Yom Kippurim. Mas pelo seu próprio sangue, ele entrou de uma vez por todas no santo lugar. Por que ele entrou? Porque ele é o sacrifício e ele também, mas como pode? Né? Ele é seu sacrifício e ele também é seu sumo sacerdote. Pois é, mas ele é. Ele entrou de uma vez por todas no santo lugar, levando não o sangue de nenhum sacrifício, nem um sangue de bode, de ovelha, mas o seu próprio sangue. E obtido o quê? Redenção eterna. E outro texto diz que era diferente do sumo sacerdote, que tinha que ir lá continuamente e diversas vezes oferecer o sacrifício. Não, ele ofereceu um único sacrifício de uma vez por todas, e esse sacrifício ele é suficiente, ele é perfeito. Né? Então a gente entende aqui que o Messias, ele quer falar, ou Ralf? Não, Tá. não. Tá vazando aí? Aham. Ah, tá, desculpa. É o pessoal ali. Então o Messias ele está relacionado com o cordeiro de peça. A peça é uma sombra, ela indica, aponta para o Messias e para a libertação que ele traz para nós hoje, mas também com sacrifício suficiente para os pecados, né? O que nos leva a uma outra categoria de pecados, de sacrifício, perdão, com profunda conexão com o Messias. Nós falamos aqui de peça, falamos sobre sacrifício ao pecado, só que existia um sacrifício que ele era, assim, eu não vou dizer mais importante, mas ele era o sacrifício que mais era feito, que ele era feito diariamente. Né? Todos os dias havia esse sacrifício, que é justamente o sacrifício contínuo, Korban Tamid, que ele era feito 2 vezes ao dia, né? De manhã e à tarde. Então, no momento que o Messias estava sendo crucificado, estava havendo esse mesmo sacrifício perpétuo, né? Que ele é esse Korban Tamid.
Só que a gente muitas vezes esquece de falar, de comentar sobre esse sacrifício, ele é pouco comentado, né? Mas de acordo com a própria Torá, 2 vezes por dia, de manhã e à tarde, um cordeiro sem defeito era para ser sacrificado. Aí sim, é o sacrifício de um cordeiro. E essa oferta era feita com uma espécie de matzá, né? Era uma farinha de trigo misturada com azeite e bebida forte. Algumas traduções trazem vinho. Então, nós temos cordeiro, temos vinho e temos matzá nesse sacrifício. Olha a representatividade disso. E esse sacrifício era chamado pelo Eterno como o meu sacrifício, como a gente pode ver lá em Números 28. De 1 a 8, mas vamos pegar aqui o verso 2 e 3, que fala assim: ordena aos filhos de Israel e dize-lhes: a minha oferta, o alimento para as minhas ofertas queimadas, de cheiro suave para mim. Então, de acordo com o Talmud, né, esse sacrifício ele ocorria às 9 da manhã e o da tarde ocorria às 3 da tarde. Isso está escrito na Mishnah Tamid 3.7, também Flávio José escreveu sobre isso no livro Antiguidades. E nesse momento, então, que às 9 da manhã e às 3 da tarde, o horário que o Messias morreu, era feito esse sacrifício de um cordeiro junto com uma espécie de pão asmo e junto com vinho. E no templo havia esse sacrifício e era feito as orações. E quais eram as preces que eram faladas nessas orações, né, no momento que o Messias morreu? De acordo com a tradição, durante esse sacrifício contínuo... Ô, Serafim. Eu... os 2 sacrifícios, um é às 9 e outro às 13, né? Às 15, na verdade, né? Às 15, às 3 da tarde, o Messias, só uma nota, tá? O Messias foi colocado na cruz às 9 e expirou às 15, tá? Exatamente. Então, isso... como é que era às 9 e às 3? Isso são as fontes alárricas mesmo que dizem, né? Que é o próprio Talmud. Né? E de acordo com a tradição judaica, uma série de bênçãos, né, eram ditas, né, nessa Amidá e na oração da tarde. Elas eram recitadas por judeus de toda parte, representando ali, né, o Korban Tamid, esse sacrifício contínuo. Isso a gente tem em evidência disso no Talmud Brahot e no Bereshit Rabbah. Então, isso acontecia durante todo o período que havia sacrifício, né? E a gente pode observar também essa prática nos próprios discípulos. Né? Em Atos 3, fala que Pedro e João, eles subiram o templo na hora da oração, na hora 9ª, ou seja, às 3 da tarde. Então, de acordo com a tradição, de acordo com alguns textos bíblicos, a gente pode confirmar que era esse horário mesmo, às 3 da tarde e às 9 da manhã. Então, quais eram, enfim, essas bênçãos, essas brahás que eram lidas ou que eram proclamadas durante esse período de 9 e das 15 horas, o horário que o Messias foi para a cruz e o horário que ele, de fato, expirou. Tem a oração da Geulah, da redenção, que ela fala assim: olhe para a nossa aflição e pleiteie a nossa causa. Resgata-nos rapidamente, por amor do seu nome, pois tu és poderoso Redentor, tu és bendito Adonai, Redentor de Israel. Essa é a 7ª bênção da Amidá. Tem a bênção da Silhá, do perdão, que fala assim: perdoa-nos, ó Pai, porque pecamos, perdoa-nos, ó nosso Rei, porque nós transgredimos, perdoa-nos, pois tu és cheio de graça e misericórdia. Bendito és tu, Adonai, que és misericordioso e sempre pronto a perdoar. Essa é a 6ª bênção da Amidá. E tem a bênção do Samar, que é pelo Messias, pelo filho de Davi, que diz assim: rapidamente faz com que o fruto do teu servo Davi floresça e deixe-o ser exaltado pelo seu poder salvador. Esperamos todo dia pela sua salvação. Bendita és tu, Adonai, que faz a salvação florescer. Essa é a 15ª bênção da Amidá. E também tem a bênção da ressurreição dos mortos, que fala assim: tu, Adonai, é poderoso para sempre, reviverá os mortos, tens o poder de salvar. Sustenta a vida com graça, revive os mortos com grande misericórdia, apoia os caídos, cura os enfermos, libertas o amarrado e mantens a fidelidade com aqueles que dormem no pó. Quem és como tu, Rei, que tira a morte e restaura a vida, e faz com que a salvação floresça? E ressuscitará os mortos. Bendito és tu, Adonai, que ressuscita os mortos.
Essas orações, elas são recitadas até hoje, né, nas sinagogas. No Shaharit, que é a oração da manhã, e no Minhá, que é a oração da tarde. E isso a gente encontra no Sidur. Então, consegue enxergar alguma conexão dessas orações com a função do Messias na nossa vida? O que vocês acham? Tem relação? Não tem? Pessoal no YouTube. Ver se tem pergunta no YouTube aqui rapidinho. Fechou aqui. Não tem. Então, gente, com essa... Tem uma pergunta da irmã Márcia, da irmã Adriana no chat, tá? Da Adriana? Cadê? Silvinha, Shabbat Shalom pra você. Saudade de você, hein? Peraí, deixa eu... Shabbat Shalom, pessoal. Shabbat Shalom pra todo mundo. O Felipe tá respondendo. Você quer responder aqui, ô Felipe? Quer abrir aí e responder? Responder o quê? As perguntas do chat aqui? Porque eu vi que a conversa tá longa, eu não vou conseguir... Qual deles? Da Adriana, ainda comecei a ler agora, então... Ah, tá. Tá, então você... Quer que eu leia pra você, Serafim? Aí você analisa? Não, eu tô vendo aqui, mas ela foi direcionada pro Felipe, então... Perfeito. Vamos lá. Então, com isso tudo em mente que a gente está comentando aqui, gente, está confuso, tá confuso, mas não é confuso. Tudo isso para dizer que nós temos base bíblica para poder dizer que o Messias ele é o sacrifício perfeito, que ele está relacionado com persa para nossa libertação, está relacionado com a oferta para remissão de pecados, ele está relacionado com a oferta contínua, pois ele se apresenta continuamente diante do Eterno, através do quê? Do sacrifício que foi feito uma única vez. E aí, com isso tudo em mente, a gente consegue ler o texto de Efésios 5, que fala assim: portanto, sede imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor com Cristo, que também nos amou e entregou por nós a Deus como oferta e sacrifício com aroma suave. Qual é a oferta e sacrifício com aroma suave? Essa oferta que foi feita, que era feita diariamente, né? A oferta contínua. Então, o texto de Números que fala sobre essa oferta contínua usa as mesmas características, né? Oferta suave e agradável. Com tudo isso em mente, então, a gente consegue ler Hebreus 10 e talvez obter um entendimento um pouco mais profundo. E para isso aqui eu já estou acabando o que eu tinha para trazer. A partir do verso 11, no capítulo 10 de Hebreus, está escrito assim: ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia, ministrando e oferecendo muitas vezes o mesmo sacrifício, que nunca podem tirar pecados. Mas este, havendo oferecido um único sacrifício pelos pecados, assentou-se para sempre à direita de Deus. Daí por diante, esperando até que os seus inimigos sejam postos por escabelo de seus pés. Pois, com uma só oferta, tem aperfeiçoado para sempre os que estão sendo santificados. E como que a gente é santificado? Através da obediência dos mandamentos. E o Espírito Santo também nos testifica, porque depois de haver dito: este é o pacto que farei com eles depois daquele dia, diz o Senhor. Porei as minhas leis em seus corações e escrevereis em seu entendimento. E acrescenta: e não me lembrarei mais de seus pecados e das suas iniquidades. Ora, onde há remissão destes, não há mais oferta pelo pecado. Então aqui, esse texto que explica o sacrifício suficiente e único do Messias pelo nosso pecado, liga diretamente com o que o Hoff comentou agora há pouco, sobre as ovelhas perdidas da casa de Israel. Fala sobre a nova aliança, ou a aliança renovada, que vai fazer com a casa de Israel. Isso aí liga esse assunto dessa semana diretamente com o assunto da semana passada, que é sobre a aliança renovada, a renovação da aliança que é feita com a casa de Israel, com as tribos perdidas. Então, se você não conhece essa ideia, né, esse pensamento das duas casas, da restauração das duas casas, fica difícil entender todo o resto das escrituras. Então, eu te convido a conhecer esse pensamento, esse ensinamento das duas casas, pois ele é um divisor de água. Através dele, ele é um prisma que nos possibilita a gente compreender todo o plano de salvação. Então, gente, espero ter trazido algo de útil e não ter complicado ainda mais a cabeça de vocês. Novamente, são muitas referências, mas, havendo dúvidas, deixa aí pra gente aí que nós vamos olhar com calma e tentar responder elas, se não agora, no decorrer da semana. Era isso, obrigado, shalom, shalom.